Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma vez aparecendo por aqui, Clésio Lucena, iniciando mais um LucenaCast, a sua conexão financeira. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo uma profissional que eu sou apaixonado pelo trabalho dela, dispensa comentário, mas também é uma amiga, né? Sempre é bom a gente sentar na mesa com amigos, nos conhecendo da forma mais inusitada possível e estamos aqui caminhando juntos até hoje. Estou com Brena aqui. Ela trabalha como style aqui na nossa região e eu estou fazendo a apresentação dela, né? Eu vou deixar que ela faça a apresentação dela. Então, Brena, fica à vontade. Quem é Brena, pessoa física? Já a gente fala da Brena empreendedora. Então, Brena é uma pessoa que vem lá, né, do interior de Arco Verde do Sertão, né? Estou em Toritama, eu resido em Toritama hoje em dia há 12 anos. Então, eu me apaixonei por Toritama desde muito cedo, porque a gente vem daquela cultura do jeans, de fabricação, e é isso. Ok, fique à vontade. Vamos lá, essa é a Brena pessoa física. Quem é a Brena pessoa jurídica? Brena empreende com o quê? O que é que Brena faz? Realmente, pra gente ficar a par da tua vida toda. Eu sou proprietária da BG Fashion Director, que eu sou diretora criativa e stylist também, né? Transito aí no mundo da moda há 3 anos. Pode parecer pouco tempo, mas as vivências que eu tenho são consideradas aí uma estimativa de uns 10 anos de experiência, né? Porque a gente sabe que a moda, ela traz muito isso, né? Da gente ser muito intenso e viver coisas incríveis, assim, a um curto prazo, mas com uma entrega para as marcas principalmente, né? Que a gente consegue aí trabalhar bem, entregar o que as marcas realmente esperam. E se fosse para mim decifrar o que eu enxergo como Brena, como empreendedora, seria persistência, né? A gente é muito persistente na BG, sempre entregar o melhor. E determinação também. Eu sou muito determinada naquilo que eu acredito e muito transparente. Então, seriam esses 3 pilares, né, que a gente teria aí como Brena empreendedora. Temos uma Brena pessoa jurídica apresentada. Defina o que faz um style e um diretor criativo. Eu acho que existe uma bagunça nos serviços de marketing. Aqui a gente recebe muitos convidados na área de marketing. E eu vejo que em alguma hora os serviços se misturam. E eu sempre peço para definir, o que é que tu faz? Quem tu é e o que tu faz. Porque aí quem contrata, quem se aproxima, quem se achega, vem de forma diretiva. É o que eu quero, não é o que eu quero, é o que eu preciso, não é o que eu preciso. Se eu não for contratar tu, se eu for contratar outro, eu quero saber o que é que a pessoa faz. Então, o que é que faz um diretor criativo, o que é que faz um style? Então, são 2 trabalhos que se complementam. Eu, como diretora criativa, eu fico responsável, né, por idealizar todos os conceitos, moodboards. Moodboards, na verdade, é um portfólio, certo? Com referências de cores, modelos, estética, cabelo. Eu fico responsável também por organizar a logística toda da campanha, como contratação de fotógrafo, modelo, maquiador. Também fico responsável por direcionar a equipe, né? Chegar para o fotógrafo e falar, eu quero essa foto dessa forma, dessa altura, eu quero o conceito do vídeo nesse formato. Então, eu fico responsável como diretora criativa por essa questão, por criar e executar a campanha. Manipula a questão dos orçamentos também. Exatamente, que é o principal. Né? Bom saber. Precisamos de pessoas que tomem conta do dinheiro. Vamos falar um pouquinho de negócio? E sobre a questão do stylist, né? Quando eu falo que se complementa, é porque eu inicio a campanha como diretora criativa e eu finalizo como stylist. O que é que o stylist faz? Fica responsável por montar os looks, né, de acordo com a identidade da marca, por vestir as peças na modelo e ver se está tudo ok, por direcionar a campanha no todo ali no final. Então é um trabalho que um complementa o outro, porque é muito importante a gente saber o posicionamento da marca e fazer esse trabalho com muito cuidado. Ok. Vamos falar de Brena no universo da moda, já que é o que você faz, né? Isso aqui é tudo meia pesquisa, tá? Então tudo aqui que a gente traz para os convidados, minha gente, é fruto de pesquisa, nada aqui acontece no acaso, embora a gente seja muito simplista. Muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, veem moda como futilidade, né? Acho que já mudou um pouco a mentalidade, mas ainda moda é meio que fútil, entendeu? Mas o mercado movimenta bilhões, né? No Brasil. Então, como é que você, Brena, trabalhando com direção criativa, trabalhando com a parte de style, trabalhando no mercado da moda, num polo industrial têxtil, entendeu? Como é que tu define a diferença entre gostar de moda
que aí tem um monte de gente que gosta de moda, a gente tem um monte de blogueiro, né, que gosta de moda, e ter um negócio de moda que seja rentável no Brasil hoje? Então, é aquela questão, só o amor ele não enche barriga, a gente sabe disso, é uma responsabilidade gigantesca. Eu, desde pequena, sempre amei a moda, mas aí a gente tem que levar em consideração que não é só o sentimento, há também uma questão de você entender como o mercado funciona, entende? O mercado da moda, ele é um mercado que ele é muito complexo. E assim, a moda ela tá em tudo na nossa vida, tá na música que a gente escuta, tá na nossa cultura, sabe? A gente consegue identificar a moda em várias pessoas de diversos posicionamentos. Mas aí o que a gente precisa realmente entender é que existe um limbo aí nessa questão entre eu, Brena, gostar da moda e eu, Brena, ter um trabalho que depende da moda, né? E muitas vezes é desafiador. Porque, como você falou, as pessoas estão começando a abrir a mente agora. Porque está vendo o poder da moda no mercado. Então, essa é a questão. A gente precisa estudar, a gente precisa sempre estar de olho no que como está sendo o comportamento da moda no mercado, né? Então, aí, se fosse para definir, seria entender como funciona o mercado para poder entrar nele. Ok, você falou de algo que eu já ia pegar no teu pé aí. Cadê? Quais são os principais desafios que tu tem visto no mercado da moda fazendo o que você faz? Porque é um mercado que em determinadas empresas a gente vai ver uma profissionalização muito alta, em outras empresas a gente vai ver uma baixa profissionalização. Então meio que a gente tem que estruturar tudo do zero e eu não acho que seja diferente quando você entra para fazer alguma coisa. Então, o que é mais dificultoso? É lidar com o dono, é lidar com a equipe, é lidar com o prestador de serviço, é entender realmente o negócio? Conta aí um pouquinho dos teus desafios. Para mim, o que mais dificulta é a confiança do cliente no trabalho do prestador de serviço. Isso aí é geral. É geral, né? É geral. Mas assim, é porque lá na BG nós somos muito transparentes. Então, eu sento com o cliente, eu primeiro entendo a marca para poder vir com ele com um questionário que a gente faz para poder ter noção mais ou menos dali. Mas o que é que acontece? A gente vive numa correria gigantesca na nossa região. Então, eu trabalho exclusivamente com programação. O meu dia de amanhã ele já foi programado desde a semana passada. Então, a minha maior dificuldade é sentar, alinhar com o cliente, programar várias estratégias para esse trabalho, para essa campanha, para esse desfile e infinitas coisas que a gente faz na marca quando a gente fecha o contrato fixo. E aí, quando vai se aproximando que tá tudo ok, acontece algum imprevisto, que eu entendo, obviamente, não é culpa do dono da marca, a gente depende dos prestadores de serviço, mas isso é uma questão que, assim, prejudica muito o nosso trabalho, porque no final eu tenho que entregar a mesma qualidade de algo que foi programado há meses de última hora. Então, isso é uma dificuldade que eu enxergo que, a depender, a gente consegue prevenir isso de uma forma... Falta processo, falta organização. Complicado. Eu trabalho por agenda, né? A gente sente meio que na pele que a dificuldade do empreendedor brasileiro, não só do segmento de moda, porque agora eu vou falar em geral, vou falar para qualquer segmento. Falta processo, falta organização. Eu acho que a gente ainda não entendeu meio que direito o que está escrito dentro da bandeira, né? Ordem e progresso. A gente organiza e cresce. É muito particular do brasileiro a gente fazer o contrário. A gente progride, aí quando a gente está inchado, a gente faz, poxa, eu preciso organizar isso aqui, eu não estou tendo tempo para fazer uma reunião, não estou tendo tempo para fazer um processo da forma certa, eu não estou tendo tempo para entregar aquilo que eu deveria entregar da forma correta, e aí prejudica todos os outros serviços que estão em paralelo, né, com aquilo que eu preciso fazer. E uma coisa, o combinado não sai caro. Quando a marca programa com antecedência, a probabilidade dela fazer algo grandioso com investimento menor é gigantesca. Quando deixa pra última hora, é ao contrário. Tudo em cima da hora é mais caro. Tudo em cima da hora é mais caro. Concordo. Com gênero, número e grau. Cuidado com o dinheiro, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pensando no cenário de 2026. O consumo ele se tornou um pouco mais consciente. As pessoas elas compram realmente mediante a identificação. Né? Tu ainda acredita que existe espaço para marcas de moda? Ou já é um negócio saturado mediante o que tu tem visto? Eu acredito que sim, né? A gente, por mais que nós tenhamos diversas marcas de diversos segmentos e o fitness hoje, né, em dia ele tá muito forte. Então eu acredito que
por exemplo, se lançasse 10 marcas de fitness amanhã, teria mercado. Porque o que diferencia uma marca da outra é o posicionamento dela. Então, eu acredito que não prejudicaria de forma alguma o mercado, porque tem mercado para todo mundo, né? Mas aí, o que faz uma marca sair na frente e a outra não é como ela se posiciona, é como ela se mantém no mercado. Hoje em dia, a gente tem acesso todo mundo a tudo muito rápido e as estratégias também contam muito. Então, eu acredito que sim. Então, o que faz a marca permanecer é, de fato, a forma que ela faz o branding dela. Isso, exatamente. Se o brand é mal feito, a marca ela não sobrevive. Se o brand é bem feito, a marca ela garante a longevidade. Porque o mercado, ele muda a cada instante, né? O nosso mercado, ele é muito instável. Então, a gente precisa, de fato, eu falo a gente, porque eu também sou empreendedora. Então, eu preciso estar naquele nimbo de tipo assim, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Aí, vou estudar comportamento do mercado, como é que tá, como é que eu posso me posicionar, o que as pessoas estão gostando de acompanhar. E isso também se adere para as marcas. Eu vou usar um termo antigo, né? Eu não sou das trends. Eu sou das tendências, né? Quanto tempo dura uma trend, uma tendência na moda? Tem prazo de validade? Não tem? Na moda, a gente tem as macros e as micros. As macros tendências, micros, elas duram 5 anos. E as macros perduram 10 anos. Por isso que muitas vezes, por exemplo, o ano passado a gente teve o boho chic, que foi aquela tendência, né, do boho, que eram os cintos, Caltrim, que eram as batas com diversas camadas. E aí, esse ano ela tá voltando novamente de uma forma diferente. Aí as pessoas falam, oxe, essa tendência novamente, mas não é. É porque ela é uma macro tendência. Eu cresci vendo calça boca de sino, sai calça boca de sino, volta calça boca... Que não é mais boca de sino, né? É flare. É flare, pronto. Eu sou boca de sino, menino. Não sei nem o que é calça flare, não. Aí é justamente isso, que a calça flare, ela agora veio num formato mais enxuto, né? Mas porque ela é do boho chic, que é uma tendência que não se foi. Ela sempre se manteve, porque ela é uma macro tendência. Ok, então tudo tem um prazo de validade, mas tudo volta também, né? Exatamente, e a moda é muito circular, tá? Vamos lá. O tempo todo voltando. Na moda, imagem vende, concorda? Uhum, sim. Pronto. Até que ponto investir, entendeu? No branding, entendeu? No conteúdo, nas campanhas, na foto, no vídeo, deve vir antes do investimento no negócio em si? Então, eu acho um pouco bem complexo, porque o que é que acontece? É uma dificuldade que antes eu sentia quando eu pegava algumas marcas que não eram tão estruturadas na questão dos setores. Quando a gente entra numa marca que já tem ali um gerente comercial, a gente não tem tanto desgaste para estar provando o trabalho, entende? Porque não faz sentido. A gente, como eu falei, a gente organiza tudo e aí a marca ela não tem uma estrutura, ou então o dono da marca não sabe o que quer para a marca. Então isso dificulta muito o nosso trabalho como um todo. Então, assim, hoje em dia a gente tem algumas questões, né, para poder pegar algumas marcas. Critérios, exatamente, para a gente não se prejudicar, de certa forma. Então faz muito mais sentido, antes de investir em outras demandas, e eu vou falar até das demandas da gente, acho que antes de ter uma consultoria financeira, antes de pensar em ter um estágio, em ter um diretor criativo, você organizar o processo, organizar os bastidores, organizar por trás, para poder conseguir subsidiar os trabalhos, os serviços paralelos e eles fluírem de uma forma mais assertiva. Isso, porque vê só, vamos lá, vamos falar bem básico. Você me contrata para fazer uma campanha. Você não tem uma estrutura na sua marca, você só quer aquela campanha. Aí eu sou muito de realmente fazer o trabalho como um todo, de sentar com a equipe de marketing, de ver com o gerente comercial da marca o que eles querem, de sentar com o dono, de entender como a marca funciona. Se eu não tenho uma equipe dessa, quem vai me passar essas informações para que no final o meu trabalho tenha o resultado que eu quero? Porque o meu foco, gente, é converter venda para vocês. Quando eu vou fazer a campanha, eu quero que vocês vendam a campanha. Então, assim, quando a marca ela não tem uma estrutura, e quando eu falo não é obrigatório ter uma equipe, não, tá, gente? O que eu falo é, o dono precisa saber o que ele quer para a marca, para me poder entender como eu devo trabalhar com a marca. Porque eu faço pesquisa de mercado, eu faço pesquisa de tendências, eu entrego tudo para o dono, para poder executar o meu trabalho. Mas se o dono não me passa, como é que eu vou trabalhar nessa marca sem saber como a marca quer se enxerga daqui a 5 anos? Concordo. Vamos falar um pouquinho da brand empreendedora? Autoridade digital, a gente sabe que ajuda a cobrar mais caro. Então, como é que tu faz essa transição, né? Profissional, pessoal, tua,
E realmente, eu tô falando pelo que eu te conheço, né? Por isso que eu tenho essa pergunta aqui de forma muito proposital. Brena é pessoa física, Brena é uma pessoa midiática, entendeu? Brena gosta de viajar, Brena usa muito isso como transição para o trabalho. É proposital ou não é? E se for, tu tenta trazer uma percepção de valor para o cliente disso ou não? É proposital. É porque, na verdade, eu tenho uma questão que eu procuro ser o máximo. Eu sou muito verdadeira, muito transparente. Então, pra mim, não faz sentido eu ser uma pessoa no meu perfil físico, né, no meu Instagram normal, e eu ser outra pessoa no BG. Tanto é que na viagem agora que a gente fez a trabalho, eu fiquei naquela questão, disse, gente, eu tô com muita vontade de postar uma foto tal, mas eu tô numa viagem de trabalho. Aí eu fiquei raciocinando assim, mas meus clientes já sabem que eu sou essa pessoa, então não faz sentido, porque eu tô querendo entrar nessa de tentar ser outra pessoa, sendo que meus clientes me contratam justamente por isso. Não tem problema, né? Então, eu postei na mesma hora, inclusive uma cliente me mandou, arrasou, amei. Então, o que diferencia, sabe, a gente nessa questão do mercado hoje em dia é a autenticidade. Então, é algo que, principalmente nas marcas, precisa ter. Porque produto de qualidade a gente tem diversos, pessoas bem posicionadas a gente tem diversas. Mas assim, o que diferencia Brena? Sabe? Aí é nessa questão que eu vivo, que eu tenho um ABG hoje em dia. Você se considera uma autoridade digital? Eu me considero naquele que eu domino. Muito autêntica. Muito autêntica. A gente conheceu bem inusitado mesmo. Nós conhecemos numa viagem. Quando eu botei os pés, eu cheguei atrasado na viagem, cheguei um dia depois, a galera já tava lá. E aí eu vi Brena, no meio da neve, eu disse, essa menina trabalha com moda. Né? Porque é muito nítido quando a gente vê, não só no jeito de se vestir, o comportamento, o jeito de se posicionar. E aí depois que a gente começou a conversar, né, que a conversa fluiu, aí foi quando a gente se descobriu, né? Atendíamos já clientes em comum e aí a gente começou a ter esse contato e eu percebo essa autenticidade tua. Dentro dessa autenticidade de moda, que não é uma particularidade tua, a gente vive novas gerações, né, que são muito autênticas no seu jeito de ver, no seu jeito de moda. Pela tua vivência, falando das viagens, porque aí você conhece outras culturas, tem muita familiaridade com outras culturas. A moda internacional, ela tem muita diferença da moda brasileira. E as empresas brasileiras, elas estão realmente entendendo essa mudança geracional, ou tu tem visto uma dificuldade muito grande das empresas brasileiras de entender essa mudança geracional? É um meio termo. Realmente é uma diferença gigantesca. Primeiro que as tendências saem lá fora para poder chegar até aqui. Só que uma coisa que eles fazem muito lá fora, eles investem sem medo. Não que seja algo que a marca tenha que fazer, mas assim, o investir sem medo deles é porque eles sabem que dá certo, eles sabem o que querem para a marca. Então assim, essa é uma questão que talvez aqui ainda tenha uma certa dificuldade. Será que não falta identidade nas marcas que nós temos aqui? E se a gente for pegar uma marca internacional, uma marca mais nichada, uma Zara, a Zara sabe o que quer, sabe quem é o público, sabe o que vende, sabe o que vai entregar e quanto vai entregar. Então tá muito bem estruturado. Eu vou lançar, aí aqui a gente copia, né, a Zara. Será que eu copio a Zara só que é a Zara? Ou eu copio a Zara porque para quem eu quero entregar, ele ia consumir a Zara, eu não quero que ele consuma, eu quero que ele consuma o meu produto. Será que tá nessa linha de raciocínio? Sim. Alguns segmentos, sim, a gente consegue. Inclusive, muitas pessoas que eu conheço têm a Zara como loja de referência, vão pra fora. Tem muita gente que faz isso, tá, gente? Inverno, verão, vai pra fora, vê o que tá na Zara, compra a peça, traz pro Brasil pra tirar a modelagem exata da Zara, porque sabe que o consumidor final vai querer aderir à peça. E não é uma cópia. E não é uma cópia. É proposital. É proposital. Ok, então uma empresa assim, ela sabe a identidade. Quem não sabe a identidade e faz isso? Aí, qual é a probabilidade de resultado? Nada. Assim, é muito difícil. Inclusive, esses dias eu tava vendo que tem uma marca da nossa região que copiou a logo de outra marca lá de fora. Então, assim, tudo na moda, a gente que trabalha com a moda, a gente tem uma questão de falar assim, tudo na moda não é cópia, mas é referência. Tudo que você vê, existiu alguma referência. Obviamente, a gente cria algumas coisas, sim, mas, por exemplo, as tendências, elas são o exemplo principal disso. Inspiração, né? As inspirações. Inspirado em... exatamente. Mas aí é a questão que vem. Uma coisa é inspirar, outra coisa é copiar. Quando você se inspira numa marca é uma coisa, mas quando você começa na questão de copiar a marca, aí talvez o futuro da sua marca
não seja tão vitorioso como de outras marcas que se inspiram, mas não Vira copiam. plágio, né? Plágio, Exatamente. não vou falar de questões legais, né? Mas eu acho plágio extremamente antiético, meio que desvirtua o trabalho do outro. Muito. E aí fica difícil você se sobressair como empreendedor se o teu negócio é montado em cima de um plágio. Tanto é que é proibido aqui no Brasil, por exemplo, criar camisa com o estampa da Nike. Né? Porque é uma marca. Então, além de ser um crime, né? E que vende no Brasil também. Então, não há necessidade quem não compra produto falso? da cópia. Quem nunca comprou um CD pirata aqui no Brasil, é normal. Eu sou da época de CD, minha gente. Eu tenho que falar aqui, né, da minha geração. Eu amava esse CD de Rebelde. Eu comprava Tá vários. vendo? Aí gerações. Eu já era velho já na época de Rebelde. Futuro do mercado. Vamos falar um pouquinho da moda pra frente. Né? Pesquisa, tá? D24, eu fui dar uma monitorada. Foi constatado, o consumidor brasileiro ele está comprando menos, mas ele está comprando melhor, de uma forma mais assertiva. Também no mercado feminino. Como é que tu vê o teu modelo de negócio dentro das marcas tentando trabalhar isso com o cliente? Porque, vamos lá, chega uma direção criativa e style, não só para fazer campanha, também para as campanhas que tu trabalha nos bastidores, tu trabalha no multibot, trabalha também agregando na parte das redes sociais. Então chega uma marca, ó, Breno, eu faço isso para vender ou para melhorar meu posicionamento, mas que no final eu melhoro o meu posicionamento para quê? Para continuar vendendo. Como é que tu vai fazer o teu trabalho nessa transição entre eu preciso vender mais e o consumidor está comprando menos? Até eu falo assim, até como consumidora, quando a gente sabe que a gente está comprando um produto que ele é uma qualidade X, né, que ele tem um posicionamento X, a gente não liga em comprar. Um exemplo é os tênis da Nike, da Adidas, pra galera que tá nessa questão agora de corrida. Viraram referência. Que virou referência. Tem gente que paga 3 mil reais em um tênis. Comprei um Adizero. Mas por que paga? Porque sabe que aquele tênis não vai acabar com os pés, não vai deixar você cansado, não vai prejudicar futuramente os seus pés. Então, o que é que acontece? A gente, como marca, como prestador de serviço, a gente precisa entender também o cliente e educar também o cliente, que é muito importante. A gente teve um exemplo em uma marca que a gente trabalha, né, que eles vendiam um valor, o ticket deles era um valor, e deu uma aumentada bem considerada e teve uma saída igual para o cliente. E quando era um valor X, o cliente não estava comprando tanto, mas agora que o valor aumentou, o cliente entendeu por que o valor aumentou. Então, mesmo comprando menos, o consumidor brasileiro, ele não tem um problema com a percepção de valor. Não, contanto que a marca que vale a pena. Explique o porquê. Eu comprava 2 camisas, agora eu só compro uma. Mas se ela for de uma qualidade melhor, eu vou voltar a comprar 2 e não vai ter um problema. E aí o que é que acontece? A gente pega essa tua camisa, a gente como de BG. Cliente, gente, tá? De cliente, nosso cliente. A gente pega essa camisa, faz um vídeo falando sobre os atributos da camisa e a durabilidade da camisa. Se o cliente colocar essa camisa a um valor X, o cliente final vai comprar. Porque ele sabe que essa camisa vai durar tanto tempo. E os atributos que ela tem para fazer durar. Então, a questão principal das marcas que eu trabalho hoje em dia é a gente mostrar essa questão mesmo. De que o produto vale o que o cliente está colocando o valor nele. Vamos falar de um mito que tem aqui na nossa região. Eu considero um mito porque eu escuto demais. E eu queria a tua opinião como uma pessoa técnica da área também. O que é que eu escuto muito aqui? Quando eu peço para fazer melhores investimentos em marketing falando de moda. Falar de moda só funciona para varejo, não funciona para atacado. Verdadeiro ou falso? Falso. Explica aí. É falso porque, de certa forma, sendo varejo ou atacado, você está comunicando para quem você quer vender. O que vai mudar de um para outro é como esses vídeos e como essas propostas vão serem lançadas. Por exemplo, tem uma marca que eu trabalho varejo que os clientes só querem vender para o cliente final. A gente tem uma comunicação para o varejista. A gente tem outra comunicação para o atacadista. A comunicação do atacadista, ela é mais direta. Mais direta como? Cria um grupo VIP com os atacadistas e tudo que for lançado, a gente faz um vídeo falando sobre os produtos diretamente para eles e envia naquele grupo. Já o varejista não. O varejista, ele compra o que ele gosta nas redes sociais. O merchandising que ele gosta na loja. Então, assim, são 2 comunicações diferentes, mas que no final eles se complementam. Porque a gente tem muito guru de internet
aqui e que virou febre na nossa região, né? E o que é muito vivenciado, ó, não, vai falar de moda para atacado? Não precisa. O teu cliente, ele não quer saber do produto, ele quer saber do preço, ele quer saber da margem, ele quer saber se ele vai ter lucro, ele quer saber se ele vai vender ligeiro, ele quer saber se ele vai ter retorno. Então, não precisa falar de detalhe, não precisa falar de qualidade, não precisa falar de durabilidade, não precisa falar de tendência. E aí meio que desvirtuam, fazer uma campanha fora, fazer uma campanha em outra região, porque aí acaba se tornando um custo. Por isso que existe uma certa resistência em algumas marcas de moda em aderir a esse tipo de processo. O que tu pensa em fazer uma campanha? A gente está em Caruaru, vou fazer uma campanha no Recife. Não precisa não, porque eu vendo para atacado. O cara não quer olhar isso, ele não quer saber a qualidade da foto. E aí esses gurus, eles dizem, falar de moda é para o varejista. Porque o varejista tem que chegar e tem que falar e dizer, ó, essa camisa é assim, assim. Na nossa percepção, financeiramente falando, eu acho que falar de moda para o atacadista também traz um pouco mais de autoridade na marca, Sim. não no produto, entendendo a comunicação. Então, eu concordo, não, e acho que seja verdadeiro que quem trabalha com atacado também tem que aprender a falar de moda. Mas você lida mais com eles do que eu. Quem trabalha com atacado sabe falar de moda? Então, meio termo. Algumas pessoas estão começando a entender o mercado e estão se esforçando para aprender. Estão estudando? Estão estudando. Ok. Porque a tendência, cada vez mais, é o próprio vendedor entender do que ele está vendendo. Porque até os próprios atacadistas estão querendo saber. A questão é, tem uma marca que eu trabalhei um tempo, que eles são pioneiros no atacado, eles vendem o atacado disparado. E aí a gente fazia campanhas, e por eles já venderem, eles achavam que a campanha não interferia em nada. Então o que foi que aconteceu? A gente deu uma pausa, a marca ficou uns 2 meses, e o cliente liga pra mim, Breno, eu preciso que você faça uma campanha, porque eu tô há 2 meses sem campanha, eu quero uma campanha por mês, porque realmente eu não tenho uma diferença aqui. Por quê? Porque tanto o cliente atacadista, ele também precisa entender do produto. Ele precisa entender porque ele deve comprar aquele produto, já que no nosso mercado são muitas marcas. Então, o cliente, ele recebe diversos catálogos, então ele precisa saber, mas por que eu devo comprar dessa marca e dessa não? Vamos lá, continuando. Moda trabalha só tendência ou moda também trabalha percepção de valor? Moda também trabalha percepção do valor. Então, a moda bem trabalhada, ela pode aumentar minha lucratividade, ela pode aumentar meu ticket médio e ela pode, de fato, trazer mais dinheiro para uma marca. Sim. Como? Explica aí. Nós temos um exemplo. Não posso falar diretamente Nós temos um dos exemplo. clientes. Mas a questão do posicionamento, do brand, do rebrand da marca. O rebrand da marca, que é a gente voltar desde o início, entender a marca, o que o cliente quer para a marca, o que ele quer chegar para a marca, se ele enxerga a marca futuramente com uma loja no shopping, se ele enxerga a marca futuramente com uma loja em outro estado. A gente precisa entender isso para a gente poder recomeçar e posicionar aquela marca do jeito que o cliente quer enxergar ela no final. E aí vem aumento de ticket, de tudo. A gente consegue tranquilamente. Como é que tu tem visto, né, que tu lida diretamente com os donos das marcas, como é que tu tem entendido um pouco desse comportamento do cliente com essa diminuição da compra do consumidor? O empreendedor brasileiro de moda, que é o mercado que tem mais empreendedores no Brasil. Vou começar um negócio, né? Então, vou começar uma loja de bairro, vou começar a vender alguma coisa no digital ou fisicamente. Então, é o mercado que mais tem empreendedores. Como é que tu tem visto, né, mentalmente falando, se é que eu estou conseguindo me expressar bem, esse comportamento pessoal? Porque, óbvio que tem acontecido. Há 10 anos atrás, existia a Lucena Consultoria e mais 2. Passaram 10 anos. Então, agora tem a Lucena Consultoria e mais 22. Não? E aí, o que é que eu tenho visto? O empreendedor da moda, ele tem visto isso. Então tem mais marca, o consumidor comprando menos. Como é que fica a cabeça do consumidor na tua experiência? O pessoal tem se assustado com isso, não tem se assustado com isso?
tem mantido os investimentos ou realmente o pessoal parou de investir mais na moda por conta disso? Então, de início eu notei que o pessoal realmente estavam se assustando com essa questão, porque realmente a gente sabe que, por mais que o mercado exista para todos, mas quando a gente tem diversas marcas do mesmo segmento, que principalmente são marcas vizinhas, e que o produto e o posicionamento às vezes é um pouco parecido, assusta um pouco. Só que aí é a necessidade que o cliente tem, a obrigação dele começar a estudar o comportamento do mercado. O que ele deve fazer para trazer para a marca dele, para melhorar essa questão. E aí, a gente, como empresa, né, eu sempre me reúno com os clientes semanalmente, e aí a gente foi vindo com algumas estratégias, né, porque no começo eu realmente não fazia nenhuma estratégia, eu só chegava, mas aí eu fui notando, até para mim mesma, eu fui notando como eu devo me diferenciar. Porque a cada dia... Amadureceu como empreendedora. Como empreendedora. O que é que eu devo agregar mais na empresa? Mesmo não sendo a minha função ali, mas eu devo agregar de uma certa forma. Então aí eu comecei a estudar mais sobre marketing, a ver estratégias que eu conseguia trazer para a minha empresa, para mim poder prestar serviço para as outras empresas. E aí aquela questão, o susto ele é muito bom, nós termos, porque aí a gente tem a questão de sair da bolha. Eu preciso sair da bolha porque eu preciso que o cliente venda, eu preciso de dinheiro no final. Não tá aqui no script, isso é impressão minha, eu vou trazer como pergunta agora. O mercado da moda é um mercado de zona de conforto? É. Eu vejo que meio que a gente se acostumou muito tempo com tudo o que se fizer no Brasil vende. Realmente é uma nação imensamente abençoada. Eu tava olhando, não, mas a gente vive uma crise, tá tudo ruim, tá tudo errado, e a gente teve um carnaval que movimentou mais de 200 bilhões, e tá tudo em crise, tá tudo errado, e a gente continua gastando. Eu não acho que a gente tem essa crise toda que se fala, eu acho que tem se mostrado a crise de uma forma diferente. Eu acho também. Tá tudo muito tranquilo. Quem é que perde? Quem é que tem perdido, principalmente no mercado da moda, e eu tô falando financeiramente agora? Quem parou no tempo? Exatamente. Quem tem uma dificuldade muito grande em alterar, em se reciclar. Não, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Gabriela. Não pode. Então, é Brena Gabriele, né? Brena Gabriele. Tô falando das Gabriela. Mas a gente tem que ter a mentalidade, principalmente no mercado tão mutante. E a humildade, né? De se reinventar. Humildade de se sempre que reinventar. Eu necessário. vejo muito isso aqui, né? Na grande maioria das vezes não acontece nas marcas novas, nas marcas velhas, né? Mais antigas, já estão posicionadas. Isso aqui está sendo feito errado, vamos ter que fazer desse jeito. Não, eu faço desse jeito há 30 anos. Então dá certo fazer desse jeito. Não, já deu certo. Para mim, o que dava certo em 2020 não dá mais certo hoje. Exatamente. Eu bato muito nessa tecla com o Raquel em casa. Eu digo, não, mas a gente tá fazendo assim, já deu muito certo assim. Hoje não dá mais. Tu falou aí que a gente tem que estar pensando em trazer estratégia para o cliente. O prestador de serviço, ele precisou mudar no mercado brasileiro. Hoje a gente não tem que lidar só com a entrega, porque a entrega é subjetiva. Eu sei quem eu sou, e eu sei muito bem quem eu sou, eu estudei para o que eu faço, eu me capacitei para o que eu faço e eu tenho qualificação para o que eu faço. Tu sabe quem tu é, tu também estudaste para isso, tu tem qualificação para isso. Não é uma questão de ego, nem uma questão de autoestima. Mas a percepção disso é do cliente. A percepção de entrega é do cliente. Então, quando eu sento numa mesa, quando tu senta numa mesa para dizer, eu estou pensando no que eu posso fazer mais para entregar para o cliente, não é porque eu estou tentando fazer com que o cara fique ou pensando que ele pode desligar o contrato dele comigo. É porque hoje a gente tem que pensar no aumento da satisfação do cliente. Isso. Então o cara que está lá vendendo para o atacadista, trabalhando com moda, ele pensa em fazer um produto melhor porque ele está pensando o quê? Na satisfação do cliente. Isso. Nós que estamos nos bastidores, aí a gente fica, o que é que eu posso fazer para fulano? Que tipo de estratégia eu posso fazer para cá? Que tipo de ideia eu posso dar? Às vezes numa área que nem é minha, mas que eu estou enxergando que tem um buraco aqui e que isso vai aumentar a satisfação do cara. Talvez, aumentando a satisfação, não faça com que ele fique. Porque nenhum serviço é obrigatório, a não ser contabilidade, né? Mas aumentando a satisfação do cliente, pode fazer com que ele não fique, mas pode fazer com que ele me indique
Isso. Entendeu? Pode fazer com que ele mude um pensamento, mude um posicionamento, melhore a operação. E eu acho que isso traz muita satisfação. Muita. Pra gente também. Eu vejo a marca crescer. E a gente cresce junto, né? Sim. Porque quando eu comecei sendo diretora criativa e stylist. Hoje em dia eu lidero uma equipe de pessoas, inclusive um marketing. Eu passo as estratégias e a partir dali as pessoas montam as estratégias de acordo com o que eu chego. Por quê? Porque essa não é a minha função. Mas eu vou para agregar a marca. Eu estou em casa, eu estudo, eu vejo o que é melhor para a marca, o que vai estar em alta no mercado. Eu estudo o comportamento do mercado. Daqui a 5 anos, quais serão as micros. Faço a pesquisa com os croquis para os clientes verem os produtos que vão estar em alta, a paleta de cor. Tudo isso para poder a gente conseguir aí trabalhar em conjunto e fazer a marca de fato crescer. Porque se a marca cresce, eu consequentemente cresço. E para mim não existe elogio melhor do meu trabalho do que chegar e ver um cliente indicando a outra pessoa. Eu acho que é meio que a validação do trabalho, né? Eu te indiquei pra fulano. Exatamente. Por mais que a gente saiba que a gente é muito bom no que a gente faz, porque a gente precisa ter essa noção também, mas a gente precisa realmente, principalmente a gente que trabalha com diversas marcas, né? A gente precisa sempre ter um feedback assim. Então, quando a gente vê um bem direto, pra mim, assim, é muito bom. Tá caminhando pro final. A experiência internacional, falando da Brenda que gosta de viajar, tem agregado muito no teu trabalho. Tu vê que algumas marcas elas te procuram também por isso, ou tu acha que é subjetivo? Realmente a gente não tem olhar tanto para isso. A questão é um conjunto. Para mim, me agrega muito no meu brain jurídico, porque eu consigo estudar o que está acontecendo lá fora para trazer para os meus clientes. Por exemplo, agora a gente foi para lá inverno, já estava a coleção de verão. Então eu saí fotografando tudo, montei um material e mandei para os clientes, meus clientes de jeans, os lavados que iam estar em alta lá. Então eles já estão providenciando os lavados para ter aqui no verão. Acaba que cada viagem é um spoiler. Então cada viagem é um spoiler, porque eu consigo trazer de fora para eles com antecedência, para eles saírem na frente. Então vamos viajar, gente, vamos viajar. Então, e assim... Cuidado, não é pra gastar o dinheiro todo não, quando vai viajar. Mas aí é toda uma questão, né? A gente sempre se organiza, inclusive a gente tá com uma viagem aí pro verão já programada, mas aí é o que eu falo, a marca precisa saber o que quer pra marca, porque tudo da gente é muito organizado, com bastante antecedência. Então a gente já tá fazendo pesquisa da campanha do verão, local, modelagens, os modelos que serão produzidos para poder levar. Então, assim, é uma questão que agrega muito, porque a marca está bem posicionada no mercado. E quando a gente vai para a ponta do lápis, o investimento é praticamente o mesmo que produzir uma campanha aqui. Então, acaba agregando bastante, sim. Mas o meu diferencial que eu enxergo é a minha sinceridade e minha transparência mesmo. Porque, como eu falei, a mesma pessoa que eu sou no meu brain pessoal, eu sou no meu brain profissional. Então, é uma das coisas que até um cliente meu já veio a elogiar mesmo. Eu estou no meio dos internacionais hoje. Breno tá aqui, Felipe tá aqui nos bastidores. Eu sou o menos internacional aqui nessa roda hoje. Breno, vamos lá. Verdadeiro ou falso pra gente caminhar pro final aqui. Né? Eu tenho que tocar nessa tecla aqui, não pode fazer um verdadeiro ou falso com o style, com a direção criativa, sem tocar nessa questão aqui. Campanha vende, verdadeiro ou falso? Vende. Então, muito direta, né? Vende. Campanha vende, quando bem posicionada. Bem feita. Bem feita, bem posicionada, bem feita, bem trabalhada. E quando a marca também tem uma gestão comercial bem feita. Porque o cliente, ele consome a marca, ele gosta de comprar a marca, mas também às vezes precisa de um comercial forte para também entender o cliente, fazer pergunta, precisa ter um pós. Quem precisa vende ter é o vendedor. Pré e um pós. No final, eu faço o meu trabalho, mas eu também preciso que o vendedor venda. Ok. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto. Por isso que vem a questão da estruturação da equipe. Aí agora eu deixei pior a pergunta. Campanha que vende é campanha cara, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A campanha ela não precisa ser cara para ela ser bem feita. Esse é o que da questão. Essa questão de, não, porque só vende se for uma campanha cara. Uma campanha barata hoje, ela fica em quanto? Uma campanha barata, eu vou falar de acordo com as experiências que eu trabalho, tá? Eu já fiz campanha assim, incrível, do cliente gastar R$6.000. E uma campanha cara? Do cliente gastar 40. Internacional.
Uma campanha nacional, cara, é o quê? Uns 20? 16, 20. Depende da necessidade do cliente, de quanto ele está disposto a investir. E talvez a campanha de 6 também venda na mesma proporção. Exatamente, porque o que é que acontece? Quando eu chego para o cliente, eu gosto muito de entender quanto ele está disposto. Você investe até quanto em campanha? Então, tem cliente que chega para mim, eu quero que você faça uma campanha por mês até 6. Então, eu vou trabalhar em cima daqueles 6. Se for um cliente que fala, eu quero uma campanha tal, com coisas exclusivas, porque a questão das campanhas, o que mais, não dá para trabalhar com 6. 6 não é nem uma diária de um modelo que o cliente queira, entende? Mas aí, tudo depende do que a marca quer. Conscientizar o que realmente a marca quer para a gente, prestador de serviço, trazer o que ela quer com o orçamento que a marca tem. Beleza, campanha vende, mas não necessariamente campanha cara é o que vende. É muito do que foi planejado. Falta planejamento, né, se a gente for olhar. Verdadeiro ou falso? Trabalhar com moda sempre é desgastante. Eu acho falso, mas é pela forma que eu lido na minha vida como um todo. Porque eu posso estar passando o maior perrengue, eu não vou enxergar como perrengue, eu vou rir daquela situação e vou agradecer por aquilo que está acontecendo. Então, assim, já aconteceu de fazer campanhas, só eu de mulher, e acordar, tá uma cobra no quarto, uma aranha na parede, dormir em rede, pegar 7 horas de viagem para fazer a campanha, voltar cansada do cliente acabar não sendo tão responsável no final e trazer a responsabilidade para mim como se eu tivesse culpa, sendo que depois o cliente viu que não tinha. Então, assim, para mim pode acontecer o que for, eu nunca vou enxergar isso como um perrengue, como algo desgastante. Mas aí eu acho que tem muita relação de o quão a gente gosta daquilo que a gente faz. Porque eu amo o que eu faço, então... teve um dia desse que eu tava passando um perrengue, aí eu parei assim, eu disse, eu não vou reclamar, porque eu sonhei por isso, eu orei a Deus por isso, então isso pra mim não é nada. Isso não significa que a gente não vai ter dias ruins, né? Exatamente, que a gente não é máquina. Eu me considero uma pessoa extremamente chata, na minha vida pessoal, eu acho que a maioria dos clientes também me considera. Eu sei, minha gente, eu sei, tá? Mas eu tento trabalhar com bom humor. Ninguém tem relação nenhuma com aquilo que eu passo, com as minhas experiências de vida. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, é pelo menos bom humor. Sim. Né? Eu não vou nem falar educação, né? Pelo menos bom humor, né? Fazer com que o ambiente não seja ruim, o ambiente não seja catastrófico. Já é um ambiente estressante, trabalhar com moda é estressante. É estressante. Minha gente, a gente não pode dizer que não é, né? Eu brinco quando eu estou dando aula de processo produtivo, o primeiro resultado do trabalho na moda é cansaço. É um cansaço exaustivo. O dinheiro ele vem depois, né? O dinheiro ele vem no final, mas o primeiro resultado de trabalhar com moda é o cansaço. E aí, já que a gente está num podcast financeiro, que o seu cansaço do seu negócio também lhe traga dinheiro, pelo amor de Deus. Esse negócio precisa render, minha gente, precisa lucrar. Então, cuidado também nos investimentos para que a gente possa ter dinheiro. Brena, a gente está caminhando no final. E aí, conhece bem, né, como a gente faz aqui. Esse finalzinho, a gente chama ele de Pílulas da Eficiência. Então, eu queria que tu deixasse aqui 3 dicas para quem trabalha com moda, aqui principalmente para o nosso polo, para a nossa região. Fique à vontade. A primeira dica é, entenda o seu nicho, a sua marca, é extremamente importante. A segunda dica é, confie em quem você contrata para prestar os serviços, porque se você me contrata, você precisa me dar a liberdade de fazer o melhor para a sua marca. E a terceira é, saia da bolha. Seja autêntico e faça para a sua marca coisas que outras marcas não fariam, que é isso que vai te diferenciar. Seja atrevido. Seja atrevido, literalmente. Vou compartilhar da fala de Breno mesmo. Confiem nos profissionais, avaliem antes de contratar, óbvio, para você não contratar só um boleto, mas a partir do momento que você contrata, confie. Eu acho que se você contratou, se nós estamos aqui, a gente sabe o que a gente faz e dá pra gente fazer o melhor pelo teu negócio. Isso. Então, Brena, prazer ter tu aqui. Sempre é um prazer quando a gente se encontra. Vamos marcar mais viagem. Vamos. Pra gente também se parecer. Vamos sim. Dessa vez vai Maria, tá? Maria vai dessa vez. Agora a Maria tá com a gente nas viagens. Oh, meu Jesus. Mas aí, fica à vontade para trazer teus agradecimentos. Se quiser mandar beijo para alguém, aqui é assim, pode mandar beijo se quiser. Pode fazer o que quiser aqui. Um beijo para toda a minha família, para todos os meus clientes que confiam no meu trabalho, né, que estão aí comigo desde o começo. Vocês são realmente a pílula que me faz acordar todos os dias, querem trazer o melhor.
E um agradecimento a mim também, né, gente, que vive aí entre trancos e barrancos, mas sempre firme e forte. E é isso. E um agradecimento a você também, né, pela amizade, pelo trabalho que nós temos. E é isso, gente. Finalizando mais um episódio, finalizando mais um LucenaCast, falando sobre finanças em uma área que a gente está muito acostumado, mas não de forma tão técnica, né? Aqui a gente fala muito de custo, a gente fala muito de processo produtivo e falar de moda, dos bastidores da moda, tem sido uma constante nos últimos anos, então faz muito sentido a gente ter pessoas que são autoridade no assunto, podendo compartilhar tudo aqui com vocês. Então finalizamos mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando a gente, que mais pra frente a gente sempre vai ter mais bate-papos por aqui. Brenda com certeza vai aparecer de novo por aqui com mais gente pra gente fazer rodas de conversa e poder agregar na tua vida. Gente, lembrando sempre, quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando sobre restrições, e sim falando sobre a tua liberdade. Deus te abençoe, um prazer ter você aqui conosco. Obrigado.